Olá, pessoal, boa noite. Como é bom estar na sua casa nessa quinta-feira animada do futebol. Vamos logo conferir os destaques do programa de hoje. O Cruzeiro perde para o Corinthians no Mineirão, mas segue com boa vantagem no Brasileiro. O time celeste ainda conseguiu o efeito suspensivo e jogo contra o Palmeiras será no Mineirão. O Galo entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Fluminense. O objetivo é recuperar o lugar no G4. E não é só o Atlético que sofre com os salários atrasados. A gente mostra para você quais os clubes também devem jogadores aqui no Brasil. Isso e muito mais aqui agora no Só Esportes. Esporte desta quinta-feira está no ar e a partir de agora eu quero você comigo mandando a sua mensagem para a gente discutir tudo do futebol mineiro. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe@programasóesportes.com.br. E em qualquer lugar do mundo você pode nos assistir através do TwitchCam, que já está com o link postado tanto no nosso Facebook /SóEsportesTV quanto no Instagram e também no Twitter, @SóEsportesTV. Só entrar lá, clicar e ver em tempo real tudo o que acontece aqui no Só Esportes e se atualizar. E para discutir tudo do esporte em Minas e no Brasil, Rubem Júnior, muito boa noite. Boa noite, Yara, boa noite a você de casa. Para falar um pouco mais sobre a repercussão de ontem, do resultado da derrota do Cruzeiro, o Atlético daqui a pouco jogando também e tentando a vitória fora de casa. Bira, muito boa noite, seja bem-vindo, Bira. Boa noite, Yara, boa noite aos companheiros e aos telespectadores. Vamos falar da rodada de ontem, realmente um resultado ruim para o Cruzeiro e a gente espera que o Atlético que começa a jogar daqui a pouquinho, pelo menos tente salvar o futebol mineiro da primeira divisão nessa rodada. Hugão, muito boa noite, Hugão. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, Yara. Boa noite. Saudade de você, Rubinho. Tá sumido, velho. Você que sumiu. Saudade de você, saudade sumido. de O Bira você. fez programa semana passada, não foi semana retrasada. Agora o Rubinho deu uma sumida daqui. A voz dele tá igual do Virigonza, já viu? Ele falando que tá falando aqui no programa, tá igualzinho Vamos lá, a vida que segue, né? Apesar de ontem a rodada não ter sido boa pro meu time. Enquanto, o que você achou? Quem tá fazendo falta? Júlio Batista? Júlio Batista tá fazendo... Eu acho que tá fazendo falta, assim, pelo seguinte. Se você for reparar, o Júlio Batista, ele é o tipo do jogador em que, por mais que ele não seja unanimidade na torcida, sempre que ele entrou de modo preciso. Ele erra alguns passes, realmente. Ele não é mais aquele jogador brilhante que jogava no Real Madrid, que alcançou, assim, o ápice da carreira dele também, jogador de seleção brasileira, participando de Copa do Mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é primordial para esse elenco cruzeirense na hora de substituir Everton Ribeiro ou Ricardo Goulart, porque ele faz gols na hora que a gente precisa. É só você olhar o retrospecto do Cruzeiro aí. Rubem Júnior, análise aí do jogo de ontem. Até ontem, até antes do programa começar, o Gão falou a respeito do Júlio Batista, que é um jogador que representa mais dentro de campo que o próprio Marlone. Até concordo nesse aspecto, apesar que não sou muito fã assim, do futebol do Júlio Batista. O Marlone, há muito tempo, a gente vem esperando que ele desenvolva aquele futebol que ele teve no Vasco, o porquê ele veio para o Cruzeiro. E ontem ele teve mais uma oportunidade, acabou não acontecendo dentro de campo. O Marlone não teve um bom primeiro tempo, acredito até que ele não poderia voltar para o segundo. O Marcelo demorou um pouco para mexer na equipe no segundo tempo, mas o Cruzeiro, que teve posse de bola muito superior na primeira etapa, até apareceu no telão do Mineirão. O Cruzeiro estava com 69% de posse de bola, enquanto o Corinthians tinha 31% de posse de bola. Então o Cruzeiro, por estar jogando em casa também, buscava o jogo, ditava o ritmo do jogo, mas acabou no segundo tempo a marcação corintiana aí, que foi muito bem, a tática do Mano foi muito bem dentro de campo, feita pelos jogadores, e o Cruzeiro não conseguiu aí passar por essa marcação. O Denis Silva diz aqui pelo Facebook: para mim, no final do ano, o Cruzeiro pode negociar Marlone, Júlio Batista, Borges e William Farias. Isso. E aí fica com quem, fi?
Uá. E aí fica com quem? O pessoal tem falado do Neilton também, certo? Que veio do Santos, promessa, etc. Mas eu vi o Neilton atuando contra o ABC, não me convenceu, certo? Todo mundo que me conhece sabe, eu não sou o cara corneteiro. Só que, por exemplo, eu acho que esse time alternativo do Cruzeiro, a gente dita e vive falando que o Cruzeiro é o melhor elenco do Brasil. Tá na hora de vocês realmente mostrarem que são, certo? Passou aperto contra o Fluminense, não fizeram uma boa partida contra o Botafogo, tá? Contra o ABC, então, muito menos. E ontem, contra o Corinthians, amargaram uma derrota. Então tá na hora, realmente, do time alternativo do Cruzeiro mostrar o seu valor. O William, depois que foi contratado, realmente tá devendo a torcida, veio errando um pênalti e tal. Repito, não sou o tipo do torcedor corneteiro. Só que, Marlone, se você jogar realmente escondido no meio da defesa e se você realmente substituir Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, você tem que, pelo menos, fazer a proposta de jogo deles, que é voltar e atuar perto dos volantes para você fazer essa ligação com o ataque. Se você jogar no meio da defesa adversária, principalmente uma defesa como a do Corinthians, que custa tomar gol, e se faz, ela se fecha muito mais, vai ficar muito difícil. Ó, tá aí o Gão que tá bravo e daqui a pouco a gente fala mais sobre Cruzeiro, porque o Atlético vai entrar em campo daqui a pouquinho. E eu quero saber do Bira, o Atlético vai voltar pro G4, Bira? Ué, a gente espera, mas eu, sinceramente, o atleta tá começando a virar o América em altos e baixos. Eu queria só voltar um pouquinho no jogo do Cruzeiro, Yara. Sim. Porque eu acho que ontem o Corinthians usou inteligência, julgou como um time inferior. Inferior, eu não estou dizendo tradição, não, gente. Evidentemente que se for comparar Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro é muito mais time. E o Corinthians jogou lá atrás, marcando. Tanto que, se não me falha a memória, o Fábio fez umas 3 ou 4 defesas no jogo inteiro. Então, jogou com inteligência. Sabia que não podia ir para cima, marcou muito. E quando deu, saiu no contra-ataque e acabou vencendo o jogo. Isso acontece, né? Nem sempre o melhor ganha. Agora, não pode, né? Dentro de casa, quem tá indo muito bem rumo ao título não pode perder ponto da forma que o Cruzeiro perdeu. Voltando ao Atlético, acredito sim no Atlético, mas o time não pode ser tão instável como tem sido. Então, vamos falar do Atlético que encara o Fluminense logo mais às 7h30 da noite, lá no Maracanã. E a vitória pode dar ao Galo uma vaga no G4 novamente. E o lateral Alex Silva falou da importância da partida contra o Flu. Vamos ver. São jogos importantes, né, com grandes equipes, que é o sonho de todos os jogadores. Tá entrando aí para fazer uma boa partida. Eu espero podendo ajudando a equipe aí nesses jogos. O time tá bem, o time do Fluminense é um time perigoso, tem tantos jogadores ali de estrela, mas a gente tá preocupado mesmo de ir e não sair com os 3 pontos, né? Mas a gente vai lá, vai fazer um bom jogo para sair daí com essa vitória garantida. Todos os jogos são importantes e se a gente quiser alguma coisa nesse campeonato, a gente tem que enfrentar eles e ganhar de todos os times que a gente pegar. Aliás, o Alex Silva está precisando de mostrar futebol. É um jogador que tem potencial, acompanhei ele na categoria de base, mas é um jogador que está muito inseguro. É claro que a gente sabe que é torcedor, às vezes pega no pé, cobra demais, mas olha, vou te sugerir, Alex, põe um algodãozinho no ouvido e joga seu futebol, porque futebol você tem, mas não está mostrando dentro de campo. E quem vai falar agora no Só Esportes é ele que não faz gol, gente. Tem uns bons tempos, viu? Tá difícil a crise lá, viu? Tá complicado. E você já sabe, né? O atacante Jô. E ele ressaltou a importância de ganhar partidas fora de casa e preferiu não falar muito. Não foi sobre essa saga aí que não faz gol há muito tempo. E sim sobre a questão dos salários atrasados. Roda aí. Acho que não tem outro caminho a não ser a vitória, né? Até porque quem está atrás está bem próximo. É um jogo bom, um jogo onde as duas equipes vão procurar a vitória e, sem dúvida, a gente tem que ir bem concentrado para se manter no G4. Começa a diminuir os jogos, né? Já não tem que deixar mais para depois, já não dá mais para tempo para recuperar, deixar para quando jogar em casa ganhar os 3 pontos. Não, a gente tem que já começar. Se quiser alguma coisa a mais dentro do campeonato, é ganhar fora de casa. Eu acho que a gente vem jogando bem só em casa. Às vezes fora a gente peca em alguns detalhes e acaba deixando 2, até 3 pontos fora de casa, né? Então
dentro do Campeonato Brasileiro você tem que fazer ponto fora de casa. Jô, o quanto os salários atrasados e as dificuldades financeiras atrapalham no desempenho do time e no planejamento restante da temporada? Não, acho que isso acho que cada jogador tem o seu pensamento. Isso aí é caso da diretoria. Acho que o jogador tem que fazer a parte dele dentro de campo e deixar essa parte burocrática para a diretoria resolver, né? Particularmente, para mim, não interfere em nada, porque eu sou profissional, tenho que fazer meu trabalho. E deixar isso aí quem resolve é o presidente e o Maluf. O Guto Guimarães diz aqui, tá mais que certo o Jô não receber. Não faz gols, não tá jogando? Tá certo ele? Tá extremamente errado, extremamente errado. O Jô, não é segredo o time que eu torço, até porque na Alterosa Esporte representava o time do Cruzeiro, meu time de coração, mas o cara é um profissional. Se ele é um profissional e ele treina, certo? Por mais que ele não esteja produzindo no momento, ele é digno do seu salário, porque ele treina duro, meu amigo. Ele treina duro. Ele não colocar a bola dentro da caixinha lá, são outros 500. Concorda Agora, com que isso, ele tá Beira? cumprindo a tarefa dele lá no clube, ele deve estar cumprindo. Sem sombra de dúvida. É obrigação do clube pagar o jogador em dia. Não só o jogador, o porteiro, toda a equipe, né? Todos os funcionários. O Atlético atrasou realmente, parece que 2 meses. Me parece que semana passada eles pagaram 1 mês e está devendo mais um. E o direito de imagem, o tal direito de imagem que aumenta o salário do jogador. Agora é obrigação, o atleta tem que botar em dia, como outros clubes também que devem da mesma forma, até muito pior, né? O Botafogo é um que pode ser citado. Então eu acho que concordo com o Gão. Tem que pagar sim, independente do futebol que ele não está jogando. O Guto ainda sugere aqui, ele diz que devia ser condicionado. Se está jogando bem, recebe bem. Se não está jogando tão bem, não recebe aquele salário lá, grandes coisas. Opinião, não se discute aí, né? Eu acho que o Pedrinho, uma vez do Vasco, antes um pouco de aposentar, ele fechou um contrato, se não me engano, com o Palmeiras, assim, que era por produção. Tem certo? muito jogador que faz isso, Exatamente. principalmente no final de carreira e também quando não está assim desempenhando aquele ótimo futebol. O próprio Adriano. O Adriano, eu acho que fez contrato de desempenho várias vezes, por isso está aposentado hoje em dia. E continuando a falar de Atlético, o goleiro Vitor foi agraciado pelo governo de Minas Gerais com a medalha da Inconfidência como herói do título da Libertadores de 2013. A medalha é atribuída somente a pessoas que contribuíram diretamente para o prestígio e a projeção mineira. Esse aí, né, gente, merece, porque projetou Minas, ou não? Não, o Vitor, como pessoa, assim, o título dele, a mim, não quer dizer nada. Lógico. Beira, defende a classe aí. Mas, como pessoa, o Vitor, você vê nele o caráter, a pessoa espetacular que ele é, a simplicidade, o profissional espetacular, realmente, né? Eu acho que falta até palavras pra gente poder elogiar a pessoa do Vitor. O Bira pode até falar melhor em relação ao time. Agora, o Vitor, realmente, ele é merecedor de todas as homenagens que vier pra ele aí. Projetou ou não projetou Minas? Projetou e foi um jogador extremamente importante na Libertadores de 2013. Acho que muito justo, como outros atletas também já foram agraciados. Parabéns ao governo de Minas por isso. Ó, eu vou pro intervalo, é rapidinho e no próximo bloco tem tudo do Cruzeiro pra você. Eu volto, ó, já já. O Corinthians faz muito bem esse tipo de jogo, joga por uma bola, por uma bola parada, por um erro e acabou fazendo o gol dessa forma.